Olá, meus queridos amigos e amigas. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos para a palavra do Evangelho de hoje, aqui pelo canal Lar de Orações. E saiba que é com grande alegria que tenho pela sua companhia e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Depois de criar o ser humano, Deus não abandona e não deixa à mercê de seu próprio destino. Pelo contrário, vem em nosso auxílio e estabelece com Ele uma união que se traduz em amor, cuidado e proteção. O estudo do Evangelho de hoje é o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 51 ao 59. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está com demônio. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que, se alguém obedecer à sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu, de fato, o conheço e obedeço à sua palavra. Abraão, pai de vocês, alegrou-se porque veria o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então, eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de João é um dos 4 evangelhos canônicos que compõem o Novo Testamento da Bíblia. Nele, encontramos uma narrativa detalhada e poética da vida, ensinamentos e milagres de Jesus Cristo. O capítulo 8, versículo 51 a 59, é uma passagem interessante que nos oferece uma natureza divina de Cristo e da relação dele com os judeus que o rejeitavam. No versículo 51, Jesus diz: em verdade, vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Essa é uma declaração poderosa que revela a natureza da mensagem de Jesus. Ele não estava simplesmente pregando uma nova religião ou um conjunto de doutrinas, mas
estava oferecendo um caminho para a vida eterna. Jesus estava dizendo que a salvação está disponível para todos aqueles que seguem suas palavras e obedecem aos seus mandamentos. No versículo 52, os judeus perguntam a Jesus: agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu, os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará jamais a morte. Os judeus não entenderam o que Jesus estava dizendo e o acusaram de estar possuído por demônios. Eles também citaram Abraão e os profetas, que já haviam morrido, para desacreditar as palavras de Jesus. Em resposta, Jesus diz no versículo 56: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e alegrou-se. Essa declaração é importante porque Jesus está se identificando como alguém que existia antes de Abraão. Isso é um indicativo de sua natureza divina. Jesus não é apenas um profeta ou um líder religioso, mas é o Filho de Deus. No versículo 57, os judeus questionam a afirmação de Jesus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus responde no versículo 58: em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Essa declaração é uma das mais poderosas de Jesus em todo o Novo Testamento. Ele não apenas afirmou que existia antes de Abraão, mas também usou o nome divino de Deus, eu sou, para se referir a si mesmo. Essa afirmação deixou os judeus ainda mais irritados e eles tentaram apedrejá-lo. Essa passagem nos ensina muito sobre a natureza divina de Jesus e como ele se relacionava com aqueles que o rejeitavam. Jesus não estava interessado em seguir as tradições e ensinamentos dos líderes religiosos de sua época. Ele estava oferecendo uma mensagem de salvação e vida eterna para todos que o seguissem. Os judeus, no entanto, não conseguiram compreender essa mensagem e o rejeitaram, acreditando que Jesus estava blasfemando contra Deus. Hoje em dia, ainda enfrentamos muitas situações em que a mensagem de Jesus é mal compreendida ou rejeitada. Muitos ainda questionam a divindade de Jesus e sua mensagem de salvação, assim como os judeus do tempo de Jesus. No entanto, aqueles que seguem suas palavras e obedecem aos seus mandamentos podem ter a garantia de vida eterna, como Jesus prometeu. Além disso, essa passagem também nos ensina sobre a importância de entendermos as Escrituras e o contexto histórico em que elas foram escritas. Os judeus do tempo de Jesus tinham uma compreensão limitada das Escrituras e não conseguiam entender a mensagem de Jesus. Hoje em dia, ainda há muitas interpretações equivocadas das Escrituras. É importante estudá-las,
com cuidado para entendermos a mensagem completa e verdadeira de Deus. Jesus oferece uma mensagem de salvação e vida eterna para todos aqueles que o seguem e confiam nele. Podemos aprender com essa passagem que é importante ter uma mente aberta e um coração disposto a receber a mensagem de Jesus, para que possamos experimentar a vida eterna que ele prometeu. O Evangelho de João, capítulo 8, versículos 51 a 59, é uma passagem importante que nos ensina as Escrituras para compreendermos a mensagem completa e verdadeira de Deus. Que possamos seguir as palavras de Jesus e obedecer aos seus mandamentos, para que possamos ter a garantia da vida eterna que ele prometeu. Amém. Um forte abraço, que o Senhor sempre te proteja e tenha um excelente dia.